eu acho que é um legado e um papel importante que tem o Aegro, trazer para o produtor brasileiro essa oportunidade de ter uma ferramenta para ele se profissionalizar na gestão. Antes a gente se perdia no meio de tanta planilha, né? Era uma planilha para o estoque, uma planilha para a produtividade, uma planilha para o controle financeiro. Com a Aegro a gente conseguiu unificar isso e até ter uma facilidade na própria emissão das notas fiscais, para ter esse controle todo dentro de uma ferramenta só. A atividade agrícola ela é muito dinâmica, a gente está vivendo momentos de oscilações de preços intensos, né? Então, se a pessoa não estiver muito bem assentada, ele perde oportunidades, pode colocar em risco a atividade dele. Mas como você tem um sistema, você sabe o seu custo. Você sabendo o seu custo, você sabe o que você necessita para poder vender e saber para poder pagar a conta e o quanto você tem de receita lá na frente. Bom, o Aegro é fundamental na tomada de decisão do negócio, que a gente consegue ver qual é que é a margem de lucratividade de cada produto. Isso é impressionante. Muitas vezes a gente está com os números aí na mão e acaba vendo que não é tudo lucro. A gente consegue ver exatamente qual o percentual de lucro que a gente vai ter em cima daquela atividade. No nosso início, a gente tinha uma margem de 22%. Hoje, com o sistema de gestão, a gente já consegue ter uma margem de em torno de 38% a 42%, dependendo do ano safra. Hoje o nosso resultado aumentou em torno de 3 a 4 milhões no exercício. Essa fazenda ela vai ter sucesso se amanhã a gente puder trazer as próximas gerações, meu filho, meus sobrinhos. Não na ideia de que a sucessão é você tirar quem está aqui e colocar outra pessoa, mas na ideia que você consegue diversificar atividades, aumentar a produtividade para demandar mais pessoas. A gente tem um objetivo muito grande de continuar crescendo, de continuar proporcionando empregos e uma melhor qualidade no nosso trabalho. Não tenha dúvida, ele é a ferramenta para a gente poder medir se a gente está tendo sucesso ou não e ter os controles necessários para fazer uma gestão profissional. Sejam bem-vindos ao Aegro Conecta 10. O Conecta é o nosso evento trimestral para apresentar as novidades que vão tornar a sua safra mais produtiva e rentável. Hoje temos uma edição especial de final de ano. E que ano! A combinação de desafios climáticos, mercado instável e margens apertadas testaram a capacidade de gestão dos produtores. Mas se existe uma certeza, é a força de quem planta e colhe neste país. O ano de 2025 mostrou que produzir não é mais o bastante. Você precisa de controle financeiro e uma gestão profissional para garantir a sobrevivência da sua fazenda. Olhando para 2026, vemos um cenário desafiador, mas com oportunidades reais para quem estiver preparado. A virada do ciclo pecuário, a estabilização dos custos de insumos e a adoção de novas tecnologias vão ser fundamentais. A Aegro permanece com o compromisso inabalável de ser o pilar de apoio para que você tenha segurança nos dados e clareza nas decisões, transformando desafios em rentabilidade. E para guiar a Aegro neste novo ciclo de crescimento, tomamos uma decisão estratégica importante. Eu sempre acreditei que a jornada empreendedora é feita de ciclos, de somar forças. Por isso, comunico que eu passo a assumir a posição de diretor de estratégia e inovação para garantir que a Aegro continue expandindo suas fronteiras. E para conduzir a operação e o dia a dia da empresa, é com grande satisfação que eu anuncio a chegada de uma nova liderança. Alguém que vem do agro, com DNA empreendedor e que entende profundamente de estratégia, inovação e, acima de tudo, de pessoas. Recebam, por favor, o nosso novo CEO, Maurício Schneider. Olá, Pedrão. Pessoal, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou um entusiasta aí do potencial humano e dos modelos de negócio que transformam a realidade. Eu tenho uma trajetória pautada em traduzir estratégia em ação e buscar o crescimento através da tecnologia, para a gente escalar bastante, e de pessoas talentosas. Eu venho do agro, eu sou neto de agricultor, meu pai era veterinário, eu já fui agricultor e eu já trabalhei em diversos setores do agro, desde revendas de insumo até a indústria de bioinsumos, agricultura de precisão, seguro e muitas coisas. Eu conheço essa dor de cabeça de controlar uma operação complexa e eu sou movido pelo desafio que a Aegro resolve. Eu acredito muito no conceito da descomoditização, que é resgatar a singularidade de cada negócio para agregar valor real. A Aegro ela já lidera esse mercado de gestão com mais de 5 mil fazendas, mas a gente quer entregar ainda mais. A minha missão aqui é unir a estratégia de execução sólida que o Pedro trouxe e construir uma visão agressiva de inovação, para que a Aegro não seja apenas um sistema de gestão, para que seja um parceiro essencial que garante a longevidade
e o lucro da sua fazenda. Estamos prontos para 2026. Conte com a gente. Pedrão, chega aí. Obrigado, Maurício. O futuro da Agro é promissor, pessoal. E para celebrar o nosso 10º Conecta, preparamos uma edição especial. Nós vamos ter uma retrospectiva com os principais lançamentos do ano, entrevistas exclusivas e vamos mostrar em primeira mão as novidades que vão mudar o jogo da gestão rural. Um tema central hoje em dia é a reforma tributária. Ela chegou e vai mudar completamente a dinâmica no campo. Quem não entender o impacto do IBS e do CBS corre o risco de chegar em 2027 com uma estrutura fiscal despreparada e passível de multas. Por isso, vamos apresentar as novidades do sistema que garantem o Aegro como parceiro ideal para navegar esse momento de mudanças e incertezas. Além disso, a gente vai ter uma entrevista com o Luciano Faria, um advogado tributarista, sobre como os produtores podem se preparar para a reforma tributária. Mas antes, vamos falar sobre um dos principais pilares da rentabilidade, a compra de insumos. Para isso, vamos receber o Wallace Santos, especialista em gestão estratégica e inteligência de mercado. Olá a todos que estão aqui conosco na edição do Conecta. Para nos ajudar um pouco a navegar pelo complexo mercado de compras e comercialização, hoje recebemos o Wallace Santos. Ele atua há quase 20 anos na interseção de gestão rural e inteligência de mercado. É fundador da AgriGer Soluções e idealizador do Campo Estratégico, focado em formar advisors que atuam como estrategistas de fazendas. Ele tem como missão transformar dados e conhecimento em lucro real para o produtor. Seja muito bem-vindo à nossa edição aqui do Conecta, Wallace. Obrigado aí, Andrei. Para mim é um grande prazer contribuir com a comunidade Aegro nesse grande evento aí do Conecta. Contem comigo aí, bora lá. Excelente. Então a gente pode começar o nosso bate-papo. Sabemos que o custo de produção é uma das maiores dores dos produtores rurais. E muitas vezes a gente vê o produtor focar apenas no preço da saca na hora da venda e esquece um pouco desse custo de aquisição. Então eu queria entender contigo um pouco para essa primeira pergunta qual é o papel da relação de troca na hora de comprar fertilizantes e insumos, assim, então como que ele pode usar esse histórico de dados para justamente ajudar na tomada de decisão? Então, essa é uma excelente pergunta, né? Tendo em vista que é um dos grandes desafios que o produtor brasileiro enfrenta, que é realmente mapear esses dados de relação de troca. Isso está intimamente ligado a uma gestão de risco, né, também. A gente sempre fala que o barter, entender a relação de troca também é gestão de risco. E entender esses dados leva o produtor, sim, a tomar as decisões de forma mais correta. Então, o papel desse histórico vai fazer com que ele tenha um piso e teto para tomar suas decisões, independente, vou dar um exemplo no caso de soja, né? Se a gente tem uma saca de soja a 100, 120 ou 150, o produtor tem que entender que o papel da relação ele vai norteá-lo, independente do preço do grão. Então, acho que isso é um grande ponto aí para a gente comentar e fazer o produtor a tomar essa consciência de que o Data Lake de dados ajuda ele a se nortear para essas informações. Ele vai precisar entender, então, quantos sacos ele normalmente tem de produtividade, né? Então, se a gente está falando de uma média de 60, 70 sacos por hectare, e aí quanto ele vai usar disso para cada um dos produtos que ele vai tratar, né? Mais ou menos por aí, essa é a ideia, né? Então, aproveitando que a gente está falando sobre travar custo, né? E o quanto que você vai usar de saco ali da sua produtividade no final da safra, né? E aí pensando nessa volatilidade, principalmente de fertilizante, né? Acho que daí você pode até falar um pouquinho depois pra gente um pouco sobre essa volatilidade de como que ela opera, né? Junto com os produtores de preço. Existe uma cultura, né? Acho que no Brasil, de uma maneira geral, de deixar essa compra para a última hora, né? Não só na agricultura, mas também para outros negócios, justamente porque a gente espera que o preço vai baixar, né? Mas a gente sabe que nem sempre o preço vai baixar ali na hora que a gente precisa. Então eu queria entender contigo, acho que para falar um pouco sobre essa volatilidade e também sobre esses riscos de você ter uma estratégia, né? De deixar para a última hora ou antecipar, principalmente quando a gente começa a se basear em dados e como que isso pode proteger a margem dos produtores rurais. É extremamente importante o produtor olhar para vários aspectos para tomar essa decisão, independente só do fertilizante, mas de todo esse mercado dos insumos, mas olhar principalmente o fertilizante é importante porque ele carrega um peso muito grande na maioria dos custos de produção de todas as culturas que a gente tem no Brasil. Na grande maioria ele chega próximo ali entre 40%, em algumas culturas chega a ultrapassar 50% do custo de produção dos insumos, né? Falando só especificamente dos insumos. Então, entender a dinâmica do mercado de forma global, de forma nacional, oferta, demanda, é uma série de informações que o produtor precisa obter para que ele consiga no dia a dia tomar essas decisões. A gente brinca que o mercado é diário, então às vezes no único dia você tem variação que mexe demais.
Um caso recente para comentar com vocês aqui é a questão da alta exorbitante do custo do enxofre. A gente tem falado muito disso aí no mercado de fertilizantes. O simples aumento no enxofre, causado pela demanda de baterias para carros elétricos lá fora, está mexendo com o custo do super simples para a próxima safra aí, que a gente já está realmente preocupado com isso, porque o enxofre sai ali de patamares próximos de $180 por tonelada há pouco tempo atrás, para alcançar números acima de $500 por tonelada. Então, tudo isso são informações que o produtor precisa olhar para o mercado para entender o papel disso na formação do preço. E, baseado nisso, construir a sua relação de troca mês a mês, construir histórico mês a mês e construir anualmente. Cada safra, o quanto me representou, um exemplo aí da soja, né? Se eu tenho lá uma média histórica de 10 sacos de soja por hectare para o meu custo de fertilizantes. Eu estou construindo esse histórico baseado no meu lago de dados aí, o próprio Aegro entrega esse histórico muito bem. Então, com essa informação, eu vou me nortear. Se eu tenho uma relação acima de 10, que teve recente, 11, 12 sacos no caso da soja, esse custo esse ano está mais caro. Como que eu vou mitigar isso em outros aspectos do meu custo? Da mesma forma, se eu olho para baixo, não, o mercado esse ano está trabalhando em 9, 8 alguma coisa, é oportunidade. Então, a relação de troca ela é uma bússola para que o produtor tome as melhores decisões e lá no final ele entenda também a linha da margem. Então eu tô entendendo que cada vez mais tá atento a esse momento de travar os custos, junto com essa relação de barter aí, no sentido de... Acho que o principal é isso, né? Quantos sacos eu vou querer disponibilizar para o meu custo de cada uma das coisas, para que no final eu também tenha ali uma rentabilidade maior no final da safra, né? E aí não dá para contar também que um vai produzir muito mais do que normalmente produz, porque a gente sabe das dificuldades, principalmente climáticas, que a gente enfrenta, né? E também, ao mesmo tempo, ele precisa ter essa, vamos dizer assim, resiliência no sentido de também fazer essa troca no momento certo, né? Não adianta nem ele correr muito e nem deixar para a última hora. Acho que esse é o que você falou, mês a mês ele olhar para isso, eu acho que é o fundamental. E aí pensando no próximo ciclo, aí a gente falando dessa safra 25, 26, até 26 e 27, né? A gente tem tido anos de um aperto, né, nas margens tanto de soja quanto de milho. E eu queria entender contigo assim, na tua leitura, como que essa comercialização pode contribuir pensando no longo prazo, né? Então, para além do só essa safra, como que o produtor pode usar essa comercialização estratégica para não cair nesses erros, né, de momento e conseguir construir uma fazenda rentável aí para os próximos 2, 3 anos? Um ponto muito importante o produtor precisa entender, a gente fala muito isso no dia a dia, que gestão também é um insumo. Então, assim como ele consome fertilizantes, ele consome todos os aspectos insumos para a fazenda, ter a gestão também se tornou um insumo extremamente importante, sempre foi. Então, é muito importante o produtor criar esse pilar da gestão de risco, que está atrelada também à gestão de compras com a comercialização, que isso no final vai se atrelar ao pilar de gestão financeira. Então, esse tripé da gestão, né, gestão de compras, a gestão de comercialização, conecta com a gestão financeira. Então, eu vou entender, se eu vou fazer uma compra de fertilizante, baseado na minha gestão financeira, eu vou entender se eu faço isso à vista, se eu vou fazer a prazo, se eu vou usar o próprio barter, mas independente, eu tenho que ter previsibilidade em relação à minha relação de troca, né? Entender a última linha, entender a margem, para que eu olhe no futuro. Nos próximos 2 ciclos, a gente tem uma visão de grande dificuldade nas margens dos principais cultivos do Brasil. Se a gente falar de soja e milho, que ocupa a grande fatia territorial em questão aí de produção agrícola no Brasil, a gente vem vendo aí que desde 23, né, o ciclo 23, quando entrou, logo no 22, 23, a guerra da Ucrânia, isso trouxe um aperto em relação à questão dos custos, e o produtor que não mapeou bem isso de lá para cá, ele veio criando camadas de problemas, e na 24 se estendeu, 25 continua, a gente vê um aumento desenfreado aí na questão de recuperação judicial, essa questão do aperto das margens em alguns locais no Brasil, isso não foi criado agora, isso veio sendo construído ao longo do caminho. E a gente enxerga para 26, 27, 27, 28, pelo menos mais 2, 3 ciclos, a gente tem dificuldades à frente, dado a questão ainda de juros no Brasil, a 2 dígitos aí fica complicado realmente, o produtor, se ele não tiver essa gestão realmente profissional, é entender, Andrei, de uma forma muito clara, que toda fazenda é uma empresa e que ela deve ser tratada como tal. E tratar a fazenda como empresa é olhar realmente para essa organização de números, ter previsibilidade, entender fluxo de caixa, não especular, não tomar decisões, eu vou carregar uma safra, qual o custo de carrego que eu tenho entre deixar de vender a minha soja em março, quando eu estou colhendo, abril, e carregar ela até outubro, novembro. Se eu tivesse aplicado esse dinheiro, quanto teria me rendido? Então, tomar decisões sobre especulação, sobre emoção, não cabe
mais no agro. Na verdade, nunca coube, mas é que agora chegou num ponto em que a margem está muito estreita e se o produtor não jogar de forma profissional, a tendência é ter vários problemas aí à frente. Então, a gente enxerga um ciclo ainda de recuperação, mas que exige do produtor realmente essa visão de que gestão é um grande insumo e que ele precisa olhar para isso de uma forma diferente do que olha hoje na grande maioria. Eu atuo diretamente ligado à gestão hoje e a gente vê isso na prática por todo o Brasil. A gente reconhece o trabalho que vocês fazem, levando essa bandeira de trazer a gestão através de dados. Aí eu estou conectado com a Aegro há cerca de 7, 8 anos, quase desde o início. A gente viu o quanto isso tem colaborado também para que o produtor crie essa consciência de tratar a fazenda como uma empresa. Perfeito. E a gente está vendo cada vez mais uma dificuldade de acesso a crédito, né? Por parte dos produtores, né? Então essa parte de travar, de troca, ela vem se tornando cada vez mais relevante dentro, né, da composição ali dos custos e de venda, assim. Eu queria te aproveitar então para a gente finalizar e aí você trazer uma dica prática, assim, ou algum ponto que você possa, para quem está assistindo a gente ainda nessa safra, contribuir no dia a dia dos produtores. Eu acho que uma grande dica, não sendo repetir, mas é voltar nessa questão realmente de olhar para esses pilares da gestão, né? Então, ter um gerenciamento de compras extremamente importante, então olhar para cenário, acompanhar o mercado de forma frequente, então ter esse controle de dados, ter a gestão financeira na ponta da língua. Você comentou agora há pouco a questão do crédito, né? Então o crédito ele vem sendo também limitado em função do mercado entender que o produtor está pecando com gestão. Então, isso está afastando um pouco também os bancos, os fundos aí, em relação a colocar o dinheiro no mercado que ele não está sentindo segurança. Então, o produtor precisa mostrar uma profissionalização para o mercado, que essa é a fase do jogo, né? Você valida o negócio, sobrevive, cresce e consolida. Então, na consolidação dos negócios, o produtor precisa mostrar essa profissionalização para que o mercado volte também a apostar na questão do crédito. Então, uma grande dica é justamente o produtor unir esses pilares, né, de gestão da comercialização, gestão das compras, gestão financeira, vamos falar assim, né? E assim construir os seus processos dentro da fazenda como uma verdadeira empresa e através disso, com certeza, a gente vai ter uma evolução futura. O produtor tem um grande prazer, Andrei, em estar lá na ponta, estar no trator, olhar a operação de forma interna, e está tudo bem, tudo certo. Mas, enquanto isso, tem que ter alguém pilotando a máquina. Então, pilotar a máquina, justamente, depende aí de um data lake, para que eu consiga realmente tomar essas decisões e entender para que rumo eu vou, né? Porque para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Isso a gente não pode realmente ter nos negócios. Perfeito, Wallace. Informação e estratégia, então, são a chave para esse futuro de sucesso das fazendas. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigado aí pela sua presença e participação aqui na nossa edição do Conecta. Até uma próxima. Eu que agradeço vocês aí, um excelente evento e contem conosco aí. Um grande abraço. Pessoal, como o Wallace falou aí, né, destacou, comprar bem é um dos primeiros passos aí para a gente garantir o lucro da nossa safra, né? E aí o que acontece? Os dados aqui da nossa base, são mais de 5 mil fazendas, eles têm demonstrado uma realidade muito dura aí para o agricultor, né? Tem produtor que está pagando 2 vezes mais caro que o vizinho no mesmo insumo. E aí, quando a gente pega a safra 24-25, a gente conseguiu enxergar, por exemplo, uma variação de 115% no valor de um herbicida dentro do mesmo estado. Então, isso quer dizer que se a gente não tem a informação certa, na hora certa, a gente pode inflacionar os nossos custos, diminuir o nosso lucro, mesmo antes de começar a plantar. E sempre fica aquela dúvida, será que é o momento certo de comprar? Não é o momento certo de comprar? Né? Muitas vezes a gente tenta ficar fazendo cotações manuais, dias cotando, se incomodando no WhatsApp com a equipe. E aí, dentro do aplicativo Agronegócios, a gente tem uma funcionalidade muito legal que é a Compare Preços, que ela te ajuda a garantir que cada centavo ali investido, principalmente nessa parte de insumos, vai trazer o maior retorno possível. Por quê, pessoal? Porque ela permite que você pesquise os valores praticados na sua região, no raio de até 100 quilômetros, e aí você consegue comparar, entender se você está comprando bem, se você tem a melhor proposta. E o mais legal, né? Você consegue pegar a categoria do produto, né? Então, eu quero lá um herbicida, um fungicida, e você consegue pesquisar ao redor qual é o preço, consegue clicar em cima, entender qual é o CNPJ, entrar em contato com o fornecedor e fazer a sua negociação, né? Resumindo, pessoal, com Compare Preços, lá no Agronegócios, você tem o insumo certo, no preço certo, na hora certa. A inovação na Agro não acontece por acaso. Ela nasce da escuta ativa. Cada funcionalidade que lançamos este ano teve como objetivo principal você, produtor.
para que tenha segurança nos dados e tome decisões estratégicas. Vamos rever as soluções que transformaram a rotina financeira e operacional das fazendas esse ano. 10. Rateio avançado. Disponibilizado para os clientes lá em fevereiro, o rateio avançado no lançamento financeiro é a forma mais prática e eficiente de alocar os seus custos no dia a dia. Com ele, você consegue distribuir os custos de cada item de uma única nota fiscal entre múltiplas máquinas, estoques ou safras, usando um único lançamento. Com o rateio avançado do Aegro, você economiza tempo, reduz erros e ganha mais controle na alocação detalhada dos custos. 9. Melhorias no lançamento financeiro. A nossa nova estrutura de categorias financeiras mudou a forma como os lançamentos são feitos no Aegro. A categoria financeira agora está no item. Ao cadastrar um produto no seu catálogo, você já define a categoria dele. Quando o time financeiro for lançar, a nota da compra daquele produto já estará definida. O Aegro preencherá a categoria automaticamente. Isso agiliza o trabalho e reduz os erros de classificação. Acabou a necessidade de dividir uma nota fiscal em vários lançamentos. Se você comprou diesel, fertilizante e EPI na mesma nota, agora você faz um único lançamento no Aegro e cada produto é alocado corretamente em sua respectiva categoria de custo. 8. Serviços Aegro. Uma das principais razões da Aegro existir é para transformar dados em estratégia, mas sabemos que os produtores rurais enfrentam 3 barreiras principais: falta de tempo para lançamentos, dificuldade em criar processos de coleta de informações e falta de confiança nos números para tomar decisões. Para resolver isso, oferecemos os serviços de especialista virtual e consultor de gestão rural. Já são mais de 50 clientes. Aponte o celular para o QR Code aqui na tela para agendar uma conversa sem compromisso com um dos nossos consultores e descobrir como você também pode impulsionar a gestão da sua fazenda. Olá, produtor! Eu sou a Haru, do suporte da Aegro, e vim aqui para te apresentar uma funcionalidade que vai agilizar ainda mais o seu financeiro. Cansado de ter que corrigir manualmente o rateio quando a divisão muda? Quantas vezes o seu financeiro já perdeu horas tendo que corrigir lançamento a lançamento? Agora eu vou te ensinar uma nova funcionalidade do Aegro, que são os rateios salvos. Aqui na tela de rateios salvos, você clica em novo rateio, define um nome, pode adicionar uma descrição ou não, e informa as safras que deseja que estejam compostas desse rateio. Então salva. E aqui no financeiro, quando você for fazer um novo lançamento, você pode arrastar para baixo e aqui em apropriação de custo, informa diretamente a safra e o rateio que você fez. E se você precisar mudar o rateio no meio da safra, você pode vir aqui na aba de rateios salvos e então editar o rateio e as porcentagens e a safra, se for necessário. E quando você salvar, ele vai aplicar automaticamente para todos os lançamentos que você utilizou esse rateio. E é isso, agora seu financeiro ficou muito mais rápido e muito mais eficiente. 7. Descontos na colheita. Registrar a colheita ficou mais fácil e preciso do que nunca. Em março, foi lançada a nova versão da colheita do Aegro. Ela permite que você personalize os descontos da sua safra, tenha uma visão detalhada de cada etapa e acompanhe de perto a sua operação. Com essa funcionalidade, você elimina o uso de planilhas e sistemas de arquivo para armazenar os dados dos romaneios e pode centralizar todas as informações no Aegro. Assim, você economiza tempo e tem mais precisão e controle nos seus dados de colheita. 6. Lançamento de colheita por inteligência artificial. A Aegro tem como compromisso usar a tecnologia e inovação a serviço do produtor rural. Disponível desde a última colheita, a inteligência artificial para a leitura de romaneios ajuda você a economizar tempo, otimizar a mão de obra e reduzir erros no registro da colheita. Tire uma foto e o sistema preenche automaticamente os campos do formulário, incluindo valores da produção, descontos, placa do veículo e identificador do romaneio. A inteligência artificial para a leitura de romaneios torna a gestão da sua colheita muito mais fácil e eficiente. 5. Indicação premiada. A indicação premiada Aegro foi criada para celebrar a força da nossa comunidade. Sabemos que a confiança no agro se constrói com boas recomendações. Por isso,
criamos um programa que você ganha pontos ao indicar o Aegro para parceiros e vizinhos. Esses pontos viram prêmios reais, como iPhone, coolers Stanley e Smart TVs. E não é só você que ganha. A pessoa que você indicou também recebe descontos especiais para começar a gestão com o pé direito. Então não perca tempo e ajude outros produtores a transformarem a gestão das suas fazendas. Aponte a câmera para o QR Code que já está aí na sua tela e comece a indicar agora mesmo. 4. Consultar receitas no Aegro Negócios. Desde o mês passado, você conta com uma experiência financeira completa e simplificada no Aegro Negócios para as tarefas do dia a dia, como consultar as suas contas a pagar e a receber com filtros por data, fornecedor ou situação de pagamento, trazer rapidamente o seu histórico de compra de um insumo enquanto negocia com o fornecedor e realizar lançamentos de despesas de forma rápida, usando o aplicativo para lançar a despesa através de uma foto de um recibo, boleto ou nota de serviço. O nosso objetivo é oferecer a ferramenta certa, no lugar certo, para cada necessidade da sua gestão. Estou aqui para apresentar para vocês uma funcionalidade muito legal que a gente tem no aplicativo Aegro Negócios, que é o lançamento via preenchimento com a IA. Já pensou em quanto tempo você perde fazendo lançamentos financeiros pela tela do celular ou então pelo Aegro, direto no computador? Agora você pode facilitar ainda mais o seu uso com essa funcionalidade. Veja como é simples. Basicamente, você vai ir no financeiro, adicionar um novo lançamento no mais. Você pode selecionar um arquivo tanto já existente no seu aparelho quanto a sua câmera. Então, quando você seleciona, você vem aqui, tira a foto do seu recibo ou então da sua nota fiscal e clique em OK. Vai esperar o recibo ser processado pela IA. Ele vai preencher alguns campos da sua despesa pelo preenchimento automático. Então, você pode adicionar uma descrição, informar ali os agrupadores, conferir as informações e então finalizar o lançamento selecionando as informações obrigatórias e salvar. Em alguns segundos você consegue finalizar o seu lançamento financeiro com toda a praticidade que o Aegro Negócios oferece. Chegamos no topo da nossa lista. As inovações que eu vou apresentar agora estão disponíveis no plano Premium. Esse plano é o nosso maior orgulho de 2025, porque ele não nasceu apenas da nossa tecnologia, mas de inúmeras conversas com nossos clientes. Nós ouvimos o que os produtores mais exigentes precisavam para transformar a realidade da gestão rural. O resultado é um plano para ativar o modo turbo da sua gestão, com ferramentas desenhadas para quem busca o máximo de personalização e inteligência de dados. 3. Novas categorias financeiras. Para que um produtor tome decisões financeiras com segurança, ele precisa de clareza. E a base para essa clareza está nas novas categorias financeiras do Aegro. Diferente de um plano de contas contábil tradicional, nosso sistema foca na organização das suas receitas e despesas, permitindo a geração de relatórios que mostram o desempenho real do seu negócio. Isso significa que você pode ter categorias principais, como despesas com pessoal, e subcategorias, como ordenados, salários e comissões, ou encargos sociais. Isso permite uma análise em múltiplos níveis. Você pode ver o custo total com a sua equipe ou ver o valor gasto especificamente com comissões, por exemplo. Os clientes Premium têm acesso à personalização de categorias. Eles podem construir um plano totalmente adaptado à realidade da sua fazenda, sem limites. 2. Perfil de acesso personalizado. Com o perfil personalizado, você pode criar permissões adaptadas para a sua fazenda, garantindo que cada membro da equipe tenha acesso apenas ao que é necessário para a sua função. Crie um perfil consultor, que só visualiza relatórios, um estoquista, que vê quantidades, mas não vê valores, ou proíba a criação de novos produtos para manter o padrão do seu catálogo. O gestor pode criar perfis do zero ou duplicar um perfil existente e ajustar as permissões como quiser. Para cada funcionalidade do sistema, desde contas bancárias até catálogo de produtos, é possível definir 4 níveis de acesso: visualizar, criar, editar e excluir. No plano avançado, você pode criar um perfil personalizado, mas no plano Premium, você tem liberdade para criar perfis ilimitados. Aqui
Aqui na Egro, a segurança das informações da sua fazenda é a nossa prioridade absoluta. Vamos conhecer as novidades que criamos para manter os seus dados protegidos. Fechamento financeiro. Entendemos que segurança também é blindar o seu passado. Por isso, lançamos o fechamento financeiro, para proteger seus registros passados contra alterações indesejadas. Fechou o mês ou o ano fiscal? Ninguém mais altera aqueles lançamentos, a não ser que um gestor ou perfil personalizado com acesso reabra o período. Isso garante que o relatório que você tirou hoje seja o mesmo daqui a um ano. É auditoria e confiança. Ocultar notas fiscais sem inscrição estadual. E por fim, segurança também é privacidade. Aqui na Egro, nós trabalhamos com os mais altos padrões de segurança, para que você tenha total tranquilidade ao inserir seus dados no sistema. Lançamos uma melhoria na importação de notas pela Cefaz. Sabemos que muitas notas pessoais acabam caindo no sistema, porque estão no CPF do produtor. Agora, clientes do plano Premium têm a opção de ocultar automaticamente as notas que não possuem inscrição estadual. O Aegro filtra o que é da fazenda e mantém a sua vida pessoal privada. Número 1. Aegro Business Intelligence. Chegamos ao grande vencedor da nossa noite. Lançado este ano como parte do plano Premium, o Aegro BI é o painel de controle definitivo para visualizar seus dados com profundidade. Acompanhe mês a mês se o orçamento da sua safra está nos trilhos. Antecipe riscos de caixa e saiba onde o seu dinheiro pode render mais. Descubra a rentabilidade real de cada cultura e de cada talhão. Saiba exatamente qual a máquina está custando mais e se a manutenção ainda está valendo a pena. Com os painéis do Aegro BI, você turbina suas decisões com análise certeira. Planeje com confiança, decida com dados. Agora, nós vamos receber a nossa especialista fiscal, Jéssica Juncker, e uma entrevista incrível sobre reforma tributária com Luciano Faria. Olá a todos, sou a Jéssica, faço parte do time de produtos aqui da Egro e venho em mais um Conecta compartilhar alguns conceitos e novidades com vocês. Existe uma onda gigante se formando no horizonte, que vai impactar não só como compramos, mas como contabilizamos cada centavo na fazenda. A famigerada reforma tributária. E vamos receber hoje o Luciano Faria para desmistificar os tributos de IBS e da CBS. Ele é advogado tributarista, mestre pelo Instituto de Direito Público e coordenador executivo de agronegócio da Academia Goiana de Estudos Tributários. O Luciano respira a rotina fiscal do campo e é a pessoa certa para nos guiar nesse novo cenário. Seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, Jéssica. É um prazer estar falando sobre esse assunto muito importante para os produtores. E já parabenizando a Aegro por estar ligado nesse assunto tão importante. Luciano, a reforma traz uma mudança de paradigma, né? Então, nós saímos de um cenário onde a maioria dos produtores rurais não pagam nenhum imposto e passam a ter, né, uma tributação de IBS e CBS, o chamado IVA. Qual é a principal mudança assim, de mentalidade que o produtor ele precisa ter, especialmente em relação àqueles que não têm como fugir e precisam ser contribuintes dos novos tributos? Jéssica, quando um produtor ou algum profissional que trabalha com agro me pergunta, eu sempre falo, tudo. A reforma tributária veio para assim, alterar completamente o cenário do produtor rural. Então, assim, antes ele já era o ator principal da produção. Hoje, na verdade, amanhã, né, 2026, 27 e até 33, quando vai se completar esse período de transição, o produtor rural vai ser o ator principal também na cadeia fiscal. E por quê? Para explicar isso de forma muito breve, eu gosto de colocar o antes, o dentro e o depois da porteira, o produtor sendo dentro da porteira. O antes, depois da reforma, com a transição, ele vai ter, enfim, passar a carga para o produtor. A lei determina que ele não tem que tirar nada do caixa. O produtor, acima de 3.600.000 de faturamento, ele vai ter que apurar crédito do débito. Então, ele vai ter que agir como empresa, o que hoje ele não faz de forma alguma. Vai ter que se ligar em cada custo que ele tem, principalmente, para tomar crédito, controlar as saídas, as margens de lucro, né, todos os números bem delimitados.
E, Jéssica, eu também não falo só do grande, porque o pequeno também. Ele meio que vai ser jogado e obrigado a apurar crédito débito pelas vantagens do regime. O que se tem até agora é que não vai valer muito a pena se manter no regime de não contribuição, que é o regime facultativo, para esse produtor menor. Então, como ele vai ser jogado? Então, no final da história, todos têm que contabilizar, colocar na ponta do papel, o que é uma mudança completa de cenário, né? O produtor hoje não se preocupa com isso. Era exatamente uma das minhas próximas perguntas. Qual que era a tua perspectiva sobre esse pequeno produtor, né? Porque, apesar de ele estar dispensado, ele precisa ter uma mudança de comportamento para ficar competitivo no mercado, para que ele consiga participar também dessa cadeia, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Sim, com certeza. Jéssica, quando a gente fala de reforma tributária no Brasil aqui, a gente está falando de custo. Custo por quê? Porque todos os custos vão ter que ser muito bem mapeados com documentos fiscais para se poder utilizar os créditos advindos desses custos. Ou seja, todo mundo no regime vai procurar quem paga tributo, porque se eu compro de você e você paga, eu posso pegar esse saldo para utilizar na minha saída. Então, vamos pegar aqui a diferença do produtor contribuinte e do não contribuinte, de IBS e CBS. O produtor rural contribuinte, vou colocar aqui um exemplo de uma venda de 1 milhão e a alíquota que a gente trabalha hoje para o agro é de aproximadamente 11%. Se o produtor vende 1 milhão, tem que pagar 110 mil de tributo. A adquirente, o frigorífico, o laticínio, a cooperativa, enfim, qual seja a adquirente, do contribuinte, ela vai pegar o crédito completo, vai pegar esses 110 mil. Então, nisso não tem maiores problemas. Ela já vai pegar o crédito completo. O pequeno, por que ele vai ser jogado e obrigado a pagar o tributo? Por quê? Em tese, ele não vai ter que pagar nada nessa mesma venda de 1 milhão dele. Só que aí o que a adquirente vai ter de crédito desse produtor pequeno? É um crédito criado pela legislação, um crédito presumido, que com certeza vai ser menor que os 11%. Então já começa com uma desvantagem. Mas a legislação ainda coloca um outro ponto. Como o vendedor de insumo, de sementes, de fertilizantes, não vai tirar do caixa o dinheiro lá, esse caixa vai ter que sair do produtor. Mas o produtor rural pequeno, ele não é contribuinte. Então, o que vai acontecer para ser abatido esse tributo que deveria ser pago lá atrás? Esse crédito presumido não contribuinte, ou seja, desse produtor pequeno que não pagou nada, forneceu para adquirente, até retomando aqui para a gente não perder a discussão. O contribuinte, o produtor que paga, ele vai dar esses 110 mil para a empresa, na venda de 1 milhão. O que não é contribuinte não vai dar nada em regra, mas tem um crédito presumido. Vamos colocar que esse crédito presumido é 80 mil na nossa venda. O tributo que deve ser pago lá atrás, da semente, do fertilizante, vai ser descontado desse crédito. Então, a gente está falando aqui de um produtor rural que é contribuinte, que em regra ou acima de 3 milhões e 600, vai fornecer um crédito completo para o frigorífico, para o laticínio, para a cooperativa, e o produtor rural não contribuinte não vai fornecer praticamente nada. E aí o que acontece? Desvantagem competitiva. Ele vai ser jogado para o regime de contribuição. Sim, isso é uma loucura, né? Parece, vendo assim essa perspectiva, me dá a impressão de que todos vão precisar inevitavelmente ser contribuinte, né? Porque é meio que injusto com aquele pequeno, embora tenha municípios e regiões no Brasil pequenas que talvez não tenham um impacto tão significativo. Mas para quem vende para os grandes, é uma diferença muito gritante, né? Eu falo assim, até os pequenos, até as pequenas revendas vão querer crédito. Então, assim, eu falo assim, todo mundo, assim, todos vão ser atores desse jogo. Hoje em dia, com o regime de ICMS, acaba que muitos ali não têm preocupação com crédito, nada, porque realmente não precisa. A intenção dessa reforma tributária foi justamente colocar todo mundo no jogo. Todo mundo contribui, todo mundo recolhe para os cofres públicos, e aí começa esse jogo de crédito, todo mundo buscando crédito. E o que as compradoras vão fazer? Comprar do produtor que tem organização, que tem crédito, o que tem uma organização. Então vai ser essencial ter na ponta da caneta todos os custos. É, inevitável. E deixa eu te perguntar, dessas mudanças que nós estamos falando, o que nós vamos ter para 2026? 2026 é o ano de preparação, porque não vai ter que tirar nada do caixa, por enquanto. Vão ser apenas obrigações fiscais que ainda vão ser
detalhadas de um regulamento que está previsto para o final desse ano ou início do outro. A Receita Federal já vai começar a falar assim, como que vai ser, como que os contadores vão cumprir, né, com os seus deveres. E aí, em 2027, a gente tem a CBS, então começa a sair dinheiro do caixa. Mas 2026 é preparação, é ano de fazer cálculo, ano de preparar perfeitamente para entrar nesse novo jogo que já vai começar em 2027. Bom, Luciano, era isso. Te agradecemos demais pelo teu tempo. Muito obrigada por esclarecer muitas coisas aqui para nós. Entendemos a complexidade que isso é, mas ao mesmo tempo que não é um bicho de 7 cabeças, né? Com toda certeza. Muito obrigado, Jéssica. Eu parabenizo vocês ao projeto, que é muito importante estar conscientizando o produtor dessas mudanças que estão para vir. Então, muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, reforma tributária, né? Vocês viram, não dá mais para tratar isso com amadorismo. A gente vai ter que se profissionalizar, a gente vai ter que se adaptar e ser mais competitivo. E aí, todo mundo está perguntando, os produtores estão perguntando, será que a Agro está pronta? A gente já está pronto, a gente passou o ano inteiro se preparando porque a gente entende que o teu foco como produtor é produzir e que essa burocracia que está vindo com uma série de exigências, né, a gente passa a ser uma empresa do lucro real quase, porque tem que apurar crédito e débito. Então a gente preparou tudo. Tudo foi incluído dentro da plataforma para que você tenha todas as suas exigências fiscais atendidas, né? O compromisso nosso aqui na Agro é sempre garantir que você esteja em conformidade com as obrigações e que você não tenha dor de cabeça, não tenha risco aí na hora de apurar aí os seus tributos e evitar, obviamente, multas e tudo mais. 2026 é um ano de transição, mas é importante que você tenha tudo isso bem simulado para que no ano que vem, inclusive, você possa fazer pequenos ajustes aí e a gente não pague mais impostos e tenha aí mais lucro na nossa operação agrícola. Chegamos ao fim de uma jornada incrível neste Agro Conecta 10. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e seguir a Agro nas redes sociais para ficar por dentro das nossas novidades. Nessa edição, relembramos os lançamentos da Agro que vão desde a compra de insumo até a análise de lucro no Agro BI. Além disso, olhamos para o futuro, nos preparamos para a reforma tributária com segurança e tecnologia. 2026 será um ano de grandes desafios, mas também de imensas oportunidades para quem estiver organizado. A força do agro vem de sua capacidade de se reinventar a cada safra. E a Agro tem o orgulho de ser parceira de você e evoluir junto. Desejamos um ótimo final de ano e que 2026 seja o marco de uma safra com recordes no campo e, principalmente, lucro real no seu bolso. Até a próxima!